A Justiça do Distrito Federal deu 20 dias para que o governo Lula se manifeste em uma ação que pede explicações dos gastos em viagens internacionais da primeira-dama Janja. A ação popular foi movida por um vereador e por um advogado, um vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, e por um advogado, Jeffrey Chiquini da Costa. Essa ação pedia a suspensão de ordens de pagamento, reembolsos ou diárias referentes às viagens de Janja, além de solicitar o detalhamento também das despesas. Mas os pedidos foram negados pela Vara Federal Civil lá do Distrito Federal e agora a Justiça Federal pede para que o governo se manifeste. As viagens e os compromissos de Janja vêm sendo alvo de muitas críticas por falta de transparência, pelo valor das viagens. Também tem muita fake news nisso, né, que se espalham aí, uso de inteligência artificial, com a imagem da Janja, com malas de viagem que não são verdadeiras pelas redes. As viagens de Janja pelos países como Japão, Vietnã e Rússia, que foi antes da comitiva presidencial, são contestadas também pela oposição e aí já dentro do Congresso brasileiro. E a Advocacia Geral da União estabeleceu uma norma que prevê a prestação de contas das despesas da primeira-dama, né? A agenda pública de Janja e os custos com a equipe e atividades de caráter institucionais devem ser publicadas no portal Transparência. Vamos lá, Sakamoto. Claro que tem essa questão política, né? A oposição vai para cima da Janja. A Janja já tem sido alvo muito da oposição. Mas é preciso também transparência, né? Como é que você vê aí esse prazo dado de 20 dias? O governo precisa se manifestar? Como que ele vai se manifestar? Como ele vai justificar essas viagens de Janja antes da comitiva? Fabiola, eu acho que transparência ela é obrigatória. Eu acho que isso vale para qualquer membro da administração. E aí a gente cai numa questão que é um limbo que eu já bati aqui antes, vou bater de novo, que tem que ser resolvido, que é a questão da figura da primeira-dama ou do primeiro cavalheiro. Não existe, né, uma regulamentação sobre isso, né? É uma função meio etérea, na verdade. O pessoal quer esconder o sol com a peneira, fala, não, essa pessoa não deve entrar na política, não deve se meter na política. Essa pessoa convive com o chefe ou a chefe do Poder Executivo o dia inteiro, todos os dias da sua vida. Ela influencia. Então, nada mais justo para entender, primeiro, para entender quais são as influências que residem sobre essas pessoas e, segundo, garantir que essas pessoas exerçam determinado serviço de assessoria, mas sobre regras. Né? Em vários lugares do mundo, a gente tem essa função do primeiro cavalheiro, da primeira-dama, sobre regras. Né? Elas têm equipe, tem estrutura, tudo isso mais, mas tem que garantir uma série de coisas. Por exemplo, se encontrou com qualquer pessoa, tem que estar na agenda. A pessoa, o horário, o motivo da reunião, se veio gato, papagaio, cachorro. Viajou, quem levou, quanto custou, custou quanto, tipo, o dinheiro veio da onde? Né? É dinheiro público, tipo, de qual foi a coisa? Recebeu presente, não recebeu presente? Tem que estar colocado isso. E também, quais são os limites dessa atuação? É uma assessoria em que sentido? Né? Por exemplo, Marcela Temer, a Marisa Letícia, entre outras primeiras-damas, não tiveram essa atuação. Né? Essa atuação. Com a Dilma não tinha um primeiro cavalheiro, a Dilma era separada, né, nesse sentido. E a questão é que, mas no caso da Michele Bolsonaro e no caso da Janja da Silva, você tem uma atuação política de ambas e não adianta ignorar essa atuação política. Então, isso é o seguinte, na minha avaliação, eu defendo uma regulamentação dessa função com limites que podem ser discutidos com o Congresso Nacional, no Poder Executivo, do que pode, o que não pode, com tudo muito direitinho. Para quê? Para garantir transparência total, para garantir limitação na atuação, que também esteja dentro das balizas. Ignorar a existência, Fabiola, para terminar, é que nem ignorar a discussão sobre a regulamentação do lobby no Brasil. O lobby existe. Está cheio de lobista hoje no Congresso Nacional batendo perna. Mas aí você não tem no Congresso, no Executivo, no Judiciário. Só que ninguém tem registro, muitas vezes, disso. Não tem obrigação. Então,
Vamos avançar com isso, vamos regulamentar essas coisas, vamos reduzir essa falta de transparência. Isso vai ser positivo para o Brasil, isso vai ser positivo para as famílias de quem estiver à frente de governos. Isso vale para a presidência da República, isso vale para governos estaduais, isso vale para prefeituras municipais. Vamos lá, Josias. O Josias também tem falado bastante sobre essas viagens de Janja. Isso é pago pelo poder público? Tem que ser pago pelo poder público? Ela ir junto com a comitiva é uma coisa, ela ir antes para fazer agendas como primeira-dama. Como é que funciona? O governo, ao trazer transparência e dados sobre esses gastos, são suficientes ou eles têm que parar? Não. Quando você faz uma viagem às custas do contribuinte, você precisa explicar qual é o interesse público daquela viagem, qual é a serventia daquela viagem. E até aqui, as viagens da Janja têm uma transparência de cristal de requeijão. Há 2 meses de passagem pelo Vietnã, o Lula trocou ali um dedo de prosa com os repórteres e ele falou a certa altura que foi instado, provocado, ele tem sido muito provocado a comentar a movimentação e as declarações da sua mulher. E aí o Lula, respondendo ali a críticas sobre essas viagens da Janja, ele disse que, e naquela ocasião, ela tinha acabado de se antecipar a ele, 7 dias antes ela chegou ao Japão. Antes de ir para o Vietnã, o Lula tinha ido ao Japão e a Janja chegou 7 dias antes. Ele disse que a Janja vai continuar fazendo o que gosta, falou também sobre uma passagem dela por Paris, disse que ela foi a convite do companheiro Macron para discutir a pobreza e a fome, e que vai continuar fazendo o que gosta. A Janja pode viajar para onde ela quiser e pode fazer o que ela gosta. Isso não está em discussão, desde que ela tire o dinheiro da própria bolsa. Quando ela voar nas asas do contribuinte, sempre que ela voar nas asas do contribuinte, ela só pode estar onde bem entender se houver interesse público. Do contrário, não dá. Então, e ela precisa prestar contas. Hoje, o custo e a serventia dos deslocamentos da Janja, que é sempre seguida por um séquito, a primeira-dama não vai só, ela vai com auxiliares, vai com seguranças. Ela não tem transparência, essa movimentação. E a Constituição brasileira, ela não prevê nenhum tipo de atribuição para cônjuges do presidente, seja mulheres, seja marido de presidente. E no início do governo, o Lula, inclusive, cogitou criar um cargo para a Janja. Talvez devesse reconsiderar e criar, de fato. Ele foi desaconselhado, porque disseram a ele, a Casa Civil disse a ele que se ele nomeasse a Janja para alguma função pública, ela ficaria ao alcance da oposição, seria convocada diuturnamente para depor em comissões no Congresso, como, aliás, aconteceu, mal comparando, com o Flávio Dino, no início do governo. Dia sim, dia não, estava o Flávio Dino prestando contas lá em comissões do Congresso. E poderia não ser conveniente para o presidente colocar a Janja nessa mesma situação. E o Lula resolveu não nomeá-la. Ela já foi a Roma, ela já foi 2 vezes a Nova York, já esteve também em países do Oriente Médio, agora recentemente foi à China, deu declarações controversas lá e tal. Então, ela está se movimentando muito. E, quando se movimenta muito, se coloca ao alcance da oposição, que é o que está acontecendo agora, é uma iniciativa do Partido Novo. Entrou na Justiça e o juiz negou temporariamente os pedidos da petição da oposição em relação à Janja. Por quê? Porque ele pediu antes explicações, deu 20 dias ao governo para dar explicações sobre essa movimentação da Janja. É conveniente a primeira-dama se colocar nesta posição? Não me parece que seja conveniente. Mas o Lula está permitindo que isso ocorra. A Janja está se autoconvertendo em matéria-prima para que a oposição fustigue o governo do marido dela. Agora, do ponto de vista do contribuinte, Fabiola, é preciso, como disse, quando ela viaja nas asas do contribuinte, quando ela foi agora à Rússia, ela fez lá um programa que dignifica qualquer turista, interessa a qualquer turista. Mas não está clara a serventia, do ponto de vista do interesse público, a serventia da ida antecipada da Janja para a Rússia. É preciso explicar quanto custou, quem estava com ela, por que foi.
porque ela foi, nesse caso específico, foi até num avião da FAB. Portanto, estava voando nas asas do contribuinte brasileiro. Nestas circunstâncias, ela precisa sim prestar contas e deveria fazer isso de iniciativa própria. Tem até esse parecer da Advocacia Geral da União, mas aparentemente não estão fazendo e aí estão virando material, estão fornecendo material para essas ações judiciais. Isso não vai parar, porque a oposição é como nós conhecemos no Brasil, é uma oposição que trata, inclusive, não considera o Lula nem como adversário, é inimigo mesmo, trata como inimigo. E é uma oposição truculenta, ela se manifesta no Congresso e fora dele. Então, sabendo com quem está lidando, o governo, o Lula, a própria Janja, deveria tomar precauções. Ela pode fazer o que ela bem entender, ela pode dar as declarações que desejar. Agora, quando voa às custas do contribuinte, precisa prestar contas, e quando fala o que quer, também precisa se habituar a ouvir críticas. A crítica é parte da democracia. Então, a Janja gosta muito de falar, ela se zanga com grande facilidade, mas não gosta de ouvir. É preciso que ela aprenda também a ouvir. E